Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, hoje o vídeo vai ser o Reading Vlog ou vlog de leitura de Six of Crows. Como eu conversei com vocês tanto no meu vídeo de 25 livros para 2025, quanto o Reading Vlog que eu fiz da trilogia de Sombriossos, eu queria muito ler essa duologia, eu já tinha colocado ela na minha meta do ano passado, só que eu não consegui cumprir e aí eu estou já cumprindo esse ano. Eu comecei a ler ontem, eu já fiz o meu color code aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz em tons de azul para combinar com esse fundo da capa. Eu gostei bastante, coloquei apenas 3 cores, caso necessário eu posso aumentar. Por enquanto eu tô marcando como acontecimentos, informações e frases, mas caso surja alguma outra necessidade, como romance por exemplo, eu posso escolher outra cor. Como eu tava falando então, eu comecei a ler ontem, é um livro bem bonito. Eu mostrei um pouco dele pra vocês no 25 livros para 2025, e aí eu li o que seria correspondente à primeira parte do livro. A primeira parte do livro acaba aqui na página 89, a minha meta de ontem era a página 100, como eu sempre faço, só que eu tinha algumas coisas da faculdade para fazer e não consegui cumprir exatamente com a meta que eu gostaria. Mas eu li essa primeira parte, hoje vai ser o segundo dia de leitura, mas antes de eu começar a minha leitura eu vou falar um pouco com vocês sobre o que aconteceu nessa primeira parte. O livro tem alguns narradores diferentes, esse primeiro, por exemplo, não se repetiu, mas os outros, tem vários outros aqui que são da turma principal do livro. Eu confesso para vocês que esse início da minha leitura foi um pouco difícil para me ambientar no livro. Eu não entendi muito bem, porque tem muitas coisas no livro que fazem parte do passado das personagens que a gente ainda não tem conhecimento. Então tem muita coisa aqui meio oculta, que eu acho que a gente vai descobrir na continuação do livro. Mas essa primeira parte foca em uma missão que o grupo principal vai precisar cumprir, que é pegar uma pessoa específica, porque ela fez alguns estudos sobre um tipo de droga, eu diria, que ele amplifica muito os poderes dos Grishas. Para quem já leu Sombra e Ossos vai entender muito bem como toda essa questão funciona. E aí eu fiquei muito feliz de ter feito a minha releitura de Sombra e Ossos, porque foi muito interessante e muito importante para eu conseguir entender direitinho o que estava acontecendo aqui. Mas desse livro específico, os Grishas são prisioneiros ao invés de grandes personalidades, como é no universo, não no universo, mas na ambientação de Sombra e Ossos. Então tem esse tipo de droga que amplifica muito o poder dos Grishas, mas acaba com o corpo deles também. E aí, por causa disso, um homem interessado quer que isso acabe. Então ele contrata um grupo de como se fossem bandidos para pegar esse homem responsável pela descoberta dessa erva, entre aspas. Então essa primeira parte é mais focada nesse pedaço da história em que se monta o grupo para ir atrás desse homem. Pelo jeito é uma missão quase que impossível, porque o lugar em que ele tá preso é muito difícil de entrar e sair, mas é uma coisa que já cativa a gente para continuar lendo. Por enquanto eu não me apeguei exatamente a nenhum personagem, eu tô bem curiosa para saber do passado deles, mas por enquanto não tem muita coisa a ser dita. Eu já fiz algumas marcações aqui, principalmente relacionadas a informações. E aí então, hoje é o meu segundo dia de leitura, vou começar a segunda parte do livro, e aí eu converso com vocês provavelmente quando eu terminar essa segunda parte. E aí a gente conversa mais um pouco sobre Six of Crows. Voltando para trazer mais atualizações para vocês de Six of Crows, sendo que ontem, no meu segundo dia de leitura que eu conversei com vocês, eu consegui ler mais 2 partes, então eu vou falar para vocês o que aconteceu nessas partes, o que eu achei e tudo mais. Começando então aqui com essa parte 2, ela foi focada no início da viagem que eles estão fazendo para o lugar onde eles precisam pegar aquele homem importante que eu comentei com vocês. Só que essa parte não aconteceram muitas coisas,
Nela e na terceira a gente consegue descobrir bastante sobre o passado das personagens. Então, já meio que juntando os dois aqui, a gente consegue descobrir mais sobre o passado de dois dos personagens principais aqui. Também a gente vê como outros dois personagens que eram um casal, eu diria, chegaram ao ponto que eles estão agora, um ponto mais de conflito. Então a gente sabe como isso aconteceu. Então nessas outras duas partes a gente já começa a se ambientar melhor sobre os personagens e sobre o que está acontecendo, se acostumar com eles, com o jeito deles. E aí nessas partes eu acabei gostando bastante da Inej. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas eu vou falar assim mesmo. É uma personagem que é muito importante pro livro. O apelido dela é Espectro por causa da habilidade dela de aparecer e desaparecer dos lugares em silêncio. Interessante que quase nenhum dos personagens principais aqui são Grishas. Só um deles, que é a Nina, que é uma moça que faz parte daquele casal que eu falei com vocês. E o resto é tudo seres humanos normais, sem nenhum tipo de poder. E aí uma coisa interessante a ser dita aqui é que no final dessa terceira parte que eu terminei ontem, esse casal que eu disse pra vocês que estava em conflito acabaram fechando um acordo de, sem contar pros outros, pegar esse cara que eles estão tentando capturar e tentar matar ele. O que não é o que o principal aqui do grupo tinha feito o acordo com uma pessoa. Ele tinha feito o acordo de levar ele com vida de volta ao lugar onde eles pertencem. Então é uma parte que vai dar muito o que falar. Vai dar briga, isso daqui com certeza. O interessante desse livro é que os personagens são todos considerados vilões. Todos eles têm passados muito tristes, muito difíceis, e eles acharam um caminho nesse lado ruim da vida, de roubo, de morte, de acordos que nem sempre são bons, mas eles encontraram a sua vida aqui, porque todos eles, como eu disse pra vocês, tiveram passados bem difíceis. Então é um livro um pouco diferente do que eu tô acostumada a ler, porque é mais focado nesse lado ruim do mundo, diferente dos outros livros que eu sempre via alguém lutando por justiça ou alguma coisa assim. E eu confesso pra vocês que não é um livro que tá me cativando muito por enquanto. Talvez seja porque não seja exatamente o que eu gosto de ler, mas é sempre bom ter uma experiência diferente, e muita gente fala bem desse livro, então talvez mais pro final eu goste mais dele, me apegue mais às personagens. Como eu disse pra vocês, a única que eu tô realmente apegada é a Inej, mas os outros eu não me apeguei necessariamente, e a história também não é uma das minhas favoritas. Mas eu tô lendo com paciência, tô marcando muita coisa, como mostrei pra vocês também. Muitas informações interessantes dos personagens, do universo. Então é um livro que eu tô lendo com paciência pra ver se eu vou gostando mais dele passados os dias. Hoje vai ser o meu terceiro dia de leitura. Como eu disse pra vocês, eu vou continuar dessa terceira parte, ver o que acontece. Se já nesse livro eles conseguem pegar esse cara ou não, porque ainda tem o segundo, eu não sei como isso vai acontecer ainda. Mas aí eu volto e converso com vocês sobre cada parte. Por enquanto não aconteceu nada muito especial. O acontecimento principal aqui é a busca por esse homem que descobriu ou criou essa erva que eu já tinha falado pra vocês. Mas por enquanto realmente esse é o único acontecimento importante sobre o enredo da história. E aí eu volto a falar com vocês em breve sobre a minha leitura de hoje. Bom, pessoal, finalizei a minha leitura de Six of Crows. Como eu mostrei pra vocês da última vez, eu tava nesse capítulo 21 aqui na página 211. E eu vou conversar com vocês sobre o que aconteceu nessas últimas partes do livro. O livro continua se passando na missão que eu conversei com vocês. Então esse primeiro volume da duologia é mais focado nesses dias em que eles se preparam e vão para essa missão. Nessas partes também que eu li nesse último dia de leitura, também fala bastante sobre o passado das personagens, porque como eu disse para vocês no início do livro, tinha muitos mistérios sobre o passado deles. Só dava para saber que eles tinham sofrido muito
e isso forçou eles a entrar nessa vida de crime, eu diria. Mas aí então a gente descobre direitinho o que aconteceu com o Kaz, com a Inej e com outros personagens. Nessa parte também, os personagens que são inicialmente de Sombra e Ossos foram citados aqui. Então era uma coisa que eu queria muito que acontecesse e realmente aconteceu. Só que eles não têm um papel ativo realmente nesse livro. Eles só são citados na memória de alguém. Ou por exemplo a Inej, que deu o nome de uma das suas espadas da Santa Alina, que é a protagonista de Sombra e Ossos. Então são personagens assim que são citados meio que por cima. Mas mesmo assim ainda fiquei feliz de rever o nome deles por aqui. Além disso, os casais começam a se consolidar. Aqui, por exemplo, o livro acompanha 6 personagens principais, todos eles são um casal. Então a interação deles começa a ter mais esse tópico de romance. Principalmente o casal principal, que é o Kaz e a Inej, que eles se gostam, mas não ficam juntos. No final também acontece uma coisa bem interessante que faz com que dá pra perceber mais que o Kaz gosta dela. Outras partes também, porque como eu disse pra vocês, a gente acompanha cada capítulo de algum personagem principal. Então a gente consegue descobrir que ele gosta dela faz bastante tempo e ela também gosta dele, que ela faz bem pra ele, faz ele se sentir mais presente, já que ele sempre tá relembrando o passado difícil que ele teve, principalmente com o irmão. Então é interessante ver como, apesar de tudo, eles se fazem bem. Então esse é o aspecto que eu tô mais curiosa pra ver na continuação do livro, que eu também vou fazer um vlog de leitura, então não se esqueçam de se inscrever pra não perder. Eu comentei com vocês que no início da minha leitura eu não estava muito feliz com ela, não é o tipo de livro com a energia que eu costumo ler. Por isso foi uma experiência bem diferente pra mim. Só que aí, conforme eu fui lendo o livro, eu fui gostando mais. Não é o tipo de livro que se torna meu favorito. Eu tava com esperanças disso acontecer, porque tem muita gente que fala bem dessa duologia. Eu não tiro exatamente o mérito dela, mas não é o tipo de livro que me cativou tanto quanto alguns outros fizeram. Apesar de que eu consegui aproveitar bem mais a leitura nesse final do livro. Mas eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer na continuação. Eu já tenho ela aqui em casa, então não vai demorar pra eu pegar. Mas é um livro que trata muito de crime, desse mundo dos crimes. Personagens bem diferentes do que eu costumo ver. É uma fantasia que ainda está dentro do mundo do Grishaverso, mas tratada de outra visão. Não dos mocinhos, como foi em Sombra e Ossos, por exemplo, mesmo que a personagem principal ainda tenha tido algumas dificuldades sobre o que era uma ação boa e ruim, que eu conversei com vocês lá no vlog de leitura. Aqui os personagens fazem coisas ruins e sabem que eles estão fazendo isso e até sentem orgulho. É uma coisa bem interessante a ser tratada nesse livro. Para algumas pessoas deve parecer comum, porque tem alguns livros que seguem essa temática mesmo. Mas pra mim não era tão comum ler livros assim, então foi uma experiência bem diferente. Como vocês podem ver, eu fiz bastante marcações, mas não é o tipo de livro que se torna meu favorito. Ainda assim eu deixo a minha indicação aqui pra vocês, porque é um livro cheio de reviravoltas, cheio de ação. A cada página acontece alguma coisa que a gente não esperava, então tem muitas surpresas e plot twists também. Então eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Comentem caso vocês já tenham lido, se vocês amam esse livro ou não gostaram assim tanto quanto outras pessoas. Comentem também se vocês gostam desse Grishaverso e outras opiniões que vocês possam ter sobre tudo isso. E até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever para ver a leitura da continuação dessa duologia.